Não que se empolga demais aí. Aí nós não jantamos, né? Na verdade eu só falei isso para nós testar o microfone. Tá bom, hein, Lucas? Aumenta mais um pouco. Irmãos, eu quero encorajá-los a pegarem suas Bíblias. Estão aí com as Bíblias? Estão aí com o caderninho de anotações de vocês? Estou puxando meu caderninho de anotação aqui. Hoje eu estava atento à pregação do pastor César e hoje de manhã o pastor César compartilhou conosco a respeito dos elementos de um discipulado eficaz. Então ele tratou 4 pontos muito importantes a respeito do discipulado eficaz e eu queria trazer à nossa memória esses 4 pontos, que eu sempre gosto de, como uma pregação é completamente interligada com a outra, sempre bom trazer à nossa memória aquilo que foi dito, né? E os 4 pontos, vocês lembram que ele compartilhou conosco a importância ali do relacionamento intencional, é o caminhar juntos. Depois ele compartilhou também conosco a respeito de um ensino sólido da palavra, e ali compartilhou alguns fundamentos da fé. Na sequência, falou a respeito do acompanhamento pessoal, do cuidado pastoral, a importância de a gente pregar o Evangelho, mas não deixar as pessoas por si só, mas caminhar com elas, né? Discipulado é vida, né? Caminhar com a pessoa. E por último, ele compartilhou também conosco a respeito da prática da missão. A importância da igreja servir e evangelizar, amém? Refrescar as memórias aí a respeito do que foi dito de manhã, certo? E hoje, à noite, eu vou estar compartilhando com vocês, e antes de citar o subtema da mensagem de hoje, eu quero lembrá-los novamente do tema da conferência. Qual que é o tema da conferência? Discipulado, uma missão de todos, ótimo. Mas o subtema de hoje à noite é discipulado na prática, certo? Discipulado na prática. E todas as vezes que a gente vai ver a palavra de Deus, eu gosto muito do exemplo da parábola do semeador. Vocês lembram da parábola do semeador, né? Eu só vou citar rapidamente para que vocês lembrem que tipo de solo são. E não sou eu que vou dizer, é o tempo. O tempo vai nos mostrar quem nós realmente somos. Vocês lembram da parábola do semeador, certo? Eu não vou nem citar aquela semente que é a palavra que caiu na beira do caminho. Essa daí são os descrentes, né? Mas há 3 solos ali citados, que eu entendo que vocês como igreja podem fazer parte desses 3 tipos de solo. Tem aquela semente, que é a palavra de Deus, que caiu num solo pedregoso. Tem a semente que caiu num lugar cheio de espinho. Lembram? E tem a última que caiu aonde? Num solo fértil. A semente era diferente? Não, a semente é a mesma, a palavra é a mesma. Mas o resultado da palavra não foi o mesmo na vida de todos os solos. Por quê? Porque a gente tem que analisar o nosso coração. Quando a gente recebe a palavra, a gente tem que analisar o nosso coração. Está uma pedra? Está virado em espinho, onde as coisas desse mundo estão sufocando? Ou está pronto para receber e produzir? É aquilo que eu disse no começo. O tempo vai dizer. A gente vai ir embora da conferência, e depois que a gente for embora, a palavra vivida no dia a dia e os frutos gerados por ela na nossa vida vai determinar qual que é o nosso coração. A minha oração é para que o nosso coração seja qual solo? O bom, né? O fértil. Amém? Vamos produzir. Vamos orar para iniciar a mensagem de hoje então. Senhor, obrigado
por essa noite maravilhosa, obrigado pela saúde também que o Senhor nos dá e obrigado, Pai, pela oportunidade de ouvirmos a Tua Palavra e de sermos confrontados com a Tua Palavra. Que o Senhor possa, através da Tua Palavra, frutificar nosso coração. E que o Teu Espírito Santo possa, se o nosso coração tiver de pedra, quebrá-lo. Se o nosso coração estiver cheio de espinhos, carpí-lo. Mas que o Senhor possa, através do Teu agir nas nossas vidas, transformar o nosso coração num solo fértil para que a gente possa produzir para Ti, Senhor. Não por nossa honra e glória, isso tanto faz. Mas o que realmente importa é que possamos produzir para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Porque nós Te amamos. E colocamos esse momento nas Tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, atentos então à palavra. Uma das coisas que a gente vai tratar na mensagem de hoje é a respeito dessa tal estratégia de pequenos grupos. Eu conheço essa estratégia há um bom tempo e recentemente eu e o pastor Carlos fizemos uma parceria lá na igreja e começamos a implementar esse projeto lá em Pontal. Começamos a implementar esse projeto. A questão é, muita gente às vezes fica confuso com isso e fica naquela dúvida: mas esse troço aí é bíblico mesmo? Porque se você tem uma estratégia e ela não é bíblica, eu entendo como heresia, certo? Então a questão é, será que essa estratégia de pequeno grupo, ela é de fato bíblica ou não? Eu não sei se vocês perceberam, mas todo o texto bíblico ele é rico em muitos detalhes. E teve um detalhe na mensagem que eu trouxe ontem, a gente leu o texto, mas eu não citei, porque eu iria mencionar isso na próxima, né? Mas observe o que diz Lucas capítulo 9, versículo 14. Lembram da passagem que a gente leu ontem a respeito da multiplicação dos pães e peixes, né? A gente chama assim, mas eu gosto daquela passagem no momento em que os discípulos oraram antes e pós-serviço. Mas olha o que diz em Lucas 9, 14. Diz assim o texto: porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse Jesus, né, aos seus discípulos: fazei-os assentar-se em grupos de 50. Olha só que interessante. Se a estratégia de fracionar em pequenos grupos é heresia, então você condena o Senhor Jesus. Começa por aí. Porque num grande grupo de 5.000 pessoas, o próprio Senhor Jesus utilizou uma estratégia que talvez pouca gente podia imaginar que era melhor ser utilizada. Mas a ordem dele para os discípulos foi: esses 5.000, você fraciona, você forma grupos de 50. E há muitas razões para isso, mas uma delas eu realmente entendo que é muito mais fácil você desenvolver um relacionamento pessoal, um a um, ou com um grupo um pouco maior do que com 5.000 pessoas. Eu não consigo, eu já deixei bem claro para as pessoas, irmãos em Pontal do Sul, eu não consigo pastorear vocês. Todos vocês. Por quê? Por algumas razões. Eu falei para eles, vocês vão perceber uma diferença drástica. O pastor Carlos estava como pastor antes. Rapaz, o bicho é trabalhador. Tem que admitir isso aí, todo mundo sabe. O cara sai para visitar e vai, tá todo mundo na casa de todo mundo. E eu deixei bem claro para os irmãos no começo e avisei ele, eu não consigo fazer isso. Não conseguia fazer em Timbó, os irmãos de Timbó sabem, e também não vou conseguir fazer em Pontal. Por quê? Porque eu conheço a minha limitação, eu não consigo. Eu consigo acompanhar poucas pessoas, essa é a minha capacidade, poucas pessoas. E teve algo
que o pastor César compartilhou conosco na conferência passada. E para mim isso foi um dilema. Eu gravei isso mesmo. Ele falou que tinha uma quantidade de pessoas que a gente realmente conseguia acompanhar. E o conselho bíblico que ele deu para nós na conferência passada foi: você consegue acompanhar uma pessoa, 2, no máximo 3. Vocês lembram disso? Cara, isso eu gravei. E é verdade. E a gente é ansioso, né? Tem uma irmã que eu amo muito, que ela pegou e falou: mas vamos dar um jeito de encaixar uns 5, 6? Aí eu falei: mas irmã, não vai dar. Eu não consigo. Mas não consegue mais gente? Não consigo. Eu já tenho minhas dificuldades com 2, 3. Imagine com mais gente. Eu vou ter dificuldade mesmo. Então a gente começou a implementar o projeto. Eu comecei a focar na vida de algumas pessoas. Estou batalhando ainda na vida dessas pessoas. Volte mesmo me dá um bolo ali e tal. Mas vai indo, né? Vamos tentando. Não desiste, né? Sempre buscando a ovelha perdida, mas focado em investir na vida de alguém. Porque pelo menos uma coisa eu posso dizer: conheço gente que tentou abraçar o mundo e não conseguiu fazer nada. Eu prefiro fazer um pouquinho, e aquilo que eu começar a fazer, eu trabalhar até terminar, do que querer abraçar tudo e nunca conseguir terminar nada. A gente tem que começar um projeto e concluir um projeto. Tudo na nossa vida tem que ter começo, meio e fim. Nosso serviço para o Senhor também. E eu realmente entendi, quando a gente estava num período de oração, analisando o projeto de pequenos grupos, eu realmente entendi: isso é bíblico. Tinha algo que eu aprendi no seminário, a respeito de liderança, que ela foi utilizada na igreja lá do Antigo Testamento, naquela eclésia chamada Israel. Já ouviram falar em Israel? Sabia que antes de Israel ser uma nação, um governo, ela era uma eclésia, né? Kahal, a palavra hebraica, na verdade, porque não tinha grego ali, né? Mas a ideia é a mesma, um grupo de pessoas reunidas. Você sabe como que ela era pastoreada? Por pequenos grupos. Sabia disso? Moisés estava lá, bem surtado. Aí chegou um homem mais sábio que ele, o Jetro, seu sogro, falou: faz o seguinte, você vai cair um parafuso aí da tua cabeça, não está dando certo. Ele, como um homem muito sábio, ouviu o conselho do seu sogro e fez o quê? Dividiu em grupos de 1000, de 100, de 50 e de 10. Ele fracionou, ele colocou lideranças, ele passou responsabilidades para que todos pudessem ser acompanhados. A questão ali era o juízo, né? Eles precisavam julgar as causas que aconteciam na eclésia, na igreja Israel. E aí o que ele fez? Ele conseguia julgar a causa de todos e acompanhar pessoalmente a cada um dos israelitas? Não. Então ele estipulou liderança sobre grupos menores. Ele filtrou. E aí o fardo se tornou mais leve, porque nós não somos uma peça tão importante assim. Aprendi no ministério e compartilhei inclusive com... Cadê o pastor Lucas? A gente estava conversando hoje. Ah, tá ali. Tá camuflado ali, né? Estava falando para ele: rapaz, uma coisa é certa. Essa vida que nós estamos levando, vida boa para nós chegar até os 45 anos, né? Eu não sei se... Será que a gente chega lá nos 45? Porque nós estamos precisando se cuidar, né, cara? Lembra, Lucas? Você estava falando? E eu falei: sabe o que é interessante? A gente vai e eu acho que a igreja fica, hein? Então a gente tem que aprender a trabalhar. A gente tem que aliviar o fardo e dividir uns com os outros, porque se a gente querer fazer tudo, a gente não vai conseguir. Vamos observar os pequenos grupos e o discipulado 1 a 1
na dispensação da graça, porque eu citei ali a lei, lá com Moisés, citei Jesus, né, no período do Evangelho do Reino, ali nos Evangelhos, né? Mas vamos ver como isso foi abordado na dispensação da graça. E é interessante porque tanto o projeto de pequenos grupos, como essa questão de discipulado um a um, essa mentoria, é algo interessante, porque muitas vezes nós no Brasil somos um pouco falhos a respeito disso, mas eu servi pouco tempo, mas servi na missão chamada de EMAI e consegui, sempre onde eu estou, procuro absorver o máximo possível de informações, e eu consegui absorver algumas informações interessantes. E eu percebi que é muito comum nas igrejas dos Estados Unidos eles praticarem o discipulado um a um. Eles usam a expressão mentoria. É muito comum um crente mais experiente na fé, de fato, ser como que um pai da fé de alguém que tem menos experiência. Nos Estados Unidos é muito comum para eles você chegar e perguntar para alguém: quem que te discipula? Ah, o fulano. E quem você discipula? Ah, o Beltrano. Isso eles trazem isso para si. Até a minha irmã e o meu cunhado não estão aqui, mas é interessante porque a minha irmã mantém um diálogo com a pessoa que discipula ela e continua, cria um vínculo de amizade. E ela mantém, como o meu cunhado também, que foram missionários e trouxeram essa cultura, né, de discipulado, mantém um relacionamento também com as pessoas que eles discipulam, nem que seja um. Mas eu vou completar um serviço para o Senhor. Eu começo algo e vou até completar. Vamos ver como é essa questão de pequenos grupos e discipulado, um a um, mentoria, né? Na dispensação da graça. Eu gostaria de encorajar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos. Atos, capítulo 18. E na mensagem de hoje a gente vai estar, de fato, caminhando no livro de Atos, observando o que aconteceu aqui no livro de Atos. E por que na oração eu selecionei o livro de Atos? O que é Atos? Os irmãos que estão com sono, me respondam. O que é Atos? Hã? Ah, tu não está com sono, tu não devia responder. Só os que estão com sono. Aqueles que estão forçando os olhos. O que é Atos? Atos dos Apóstolos. Vocês sabem que os apóstolos foram antes de ser apóstolos? Discípulos. Antes de ser discípulos, assim, aí sim, a irmã está certa, pescadores. Primeiro pescavam, depois foram ser discípulos, para depois serem apóstolos, enviados, né, para servir o Senhor. Então aqui é Atos dos Apóstolos, aquilo que eles fizeram, e não só os apóstolos, mas a gente vai ver muitos nomes aqui de pessoas simples. Tem o apóstolo Paulo aqui, a gente vai ver ele fazendo isso, ótimo. Mas a gente vai ver também pessoas simples, com os seus atos também, servindo ao Senhor. Atos capítulo 18, versículos do 1 ao 4. Atos capítulo 18, versículos do 1 ao 4. Diz assim a palavra de Deus: Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma,
se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. É interessante porque aqui, nessa história, nós temos 3 personagens, certo? Vê se a Bíblia de vocês está certa aí, está compatível com a minha. Coloca a versão RC, por gentileza, né? Só para ficar bem igual mesmo. Olha só. Vê se tem 3 personagens aí na Bíblia de vocês, nesses 4 versículos. Tem? Sim, sim. Um deles é o Paulo, certo? Está lá no versículo 1. E os outros 2? Áquila e Priscila. Então prestem atenção no texto. Tá? Prestem atenção no texto, porque eu vou questionar vocês. E o texto vai responder. Então, se eu perguntar e você não saber responder, é só você olhar para o texto, porque o texto vai ter a resposta. Certo? Observe só. Tem algo que eu vou citar, que essa é... Os irmãos me perdoem, não é que eu estou querendo trazer uma heresia, ou tampouco eu sou baseado em achômetro bíblico, mas realmente essa é a minha opinião. Eu posso estar errado, porque a gente erra, não é verdade? Mas eu realmente entendo que Áquila e Priscila, até antes de encontrar com Paulo, não eram cristãos. Não eram. Eu tenho estudado até há um tempo essa questão da própria vida de Áquila e Priscila, e tem algumas expressões que me fazem entender isso. Por que eu digo isso? Porque um pouco depois a gente vai ver, por exemplo, que eles encontram um cara chamado Apolo. E esse sim cita que é um judeu, mas esse sim cita que conhecia o caminho, né? Em outros momentos encontra alguns homens e diz, esses eram discípulos. A gente vai ver isso na 3ª viagem missionária, quando Paulo chega em Éfeso. Usa a expressão discípulos para aquelas pessoas. Eu entendo que está citando discípulos de Cristo, né? Mas aqui não usa essa expressão, usa apenas a expressão um certo judeu. Se ele é judeu, não necessariamente ele seja cristão. Possivelmente ele realmente não seja cristão. Por quê? Porque é judeu, e judeu não é nação. Israel é nação. Na realidade, hoje há muitos judeus, não por questão de nação, mas por questão de praticar o judaísmo. Se eu pratico o judaísmo, eu não sou irmão na fé. Ou sou? Um judeu é meu irmão na fé? Ele crê no mesmo Cristo que eu? Não, ele ainda precisa conhecer o caminho. Ele precisa entender, colocar na sua mente que o Senhor Jesus é o Messias. Ele precisa entender isso. E inclusive era o ministério que Paulo estava fazendo nesse momento. É o que ele fazia todo sábado, não era? Que ele ia lá na sinagoga convencer os judeus e os gregos. Depois, na sequência do texto, vai dizer que ele buscava convencer os judeus de que Jesus era o Cristo. Essa era a intenção dele. Mas ele encontra esses 2 personagens, e aquilo que nós aprendemos com o pastor César pela manhã, percebam que no versículo 2, no final do versículo 2, Paulo fez algo quando encontrou esse casal. O que ele fez? No final do versículo 2, o que diz aí na tua Bíblia? Ele fez o quê? Se ajuntou com eles. Isso é relacionamento intencional. Ele analisou e eu vou estar com eles aí. E há algumas razões de haver esse relacionamento intencional. Perceba que quando ele se ajuntou com eles, você vai perceber algo muito interessante. Eles passaram a ser colegas de trabalho.
E muitas coisas a gente vai perceber nesse texto, porque ele passa a ter um relacionamento intencional e passa a desenvolver um discipulado 1 a 1 com os seus colegas de trabalho. E a gente vai ver o resultado disso lá na frente. Mas é algo interessante porque nós criamos muitas desculpas para não discipularmos, para não servirmos. Qual que é a desculpa que a gente mais cria, mais inventa para não discipular? Não tenho tempo. Eu nem ia falar isso, eu ia falar outra coisa. Não tenho dinheiro, mas vocês estão atentos aí, vocês sabem o que realmente é a situação. A gente até tem dinheiro, né? Estou vendo que vocês estão bem, né? Vocês não têm tempo. Bom para vocês. Ou ruim, né? Porque tempo vale mais que dinheiro. Não é verdade? Paulo, ele podia reclamar também disso aí que vocês estão reclamando. Não tem tempo. Trabalho demais, cara. Não dá, minha cabeça está sempre tão ocupada no meu ofício. Mas você percebe algo interessante, que aqui o apóstolo Paulo estava vivendo uma vida comum. Igual eu e igual você. A mesma coisa, tá? Não tem desculpa, é a mesma coisa. Segunda-feira, nem existia segunda-feira naquela época, mas só estou dando um exemplo. Ele se levantava pela manhã e ia fazer o quê? Para o escritório pastoral. Era isso que ele ia fazer? Ele iria para os momentos onde ele poderia estudar para os sermões da semana ou de domingo. Era isso que ele ia fazer? Eu realmente entendo que ele não podia fazer isso na segunda-feira de manhã, a não ser que ele levantasse realmente de madrugada. Mas ele passava a semana toda trabalhando. Igual eu, igual você. Trabalhando. Só que para muita gente o trabalho é desculpa para não servir. Para muita gente o trabalho é um problema. Rapaz, o trabalho é uma bênção de Deus. O que é problema é os espinhos, os abrolhos, né? Mas o trabalho, ele existe antes do pecado entrar no mundo. Você achava que antes do pecado entrar no mundo as pessoas não trabalhavam? Você sabe que eu tenho até uma teoria a respeito disso. Eu falei para os irmãos uma vez, cadê o irmão Ismael? O irmão Ismael lembra dessa minha teoria, né? Eu falei para eles, irmãos, eu creio que a primeira profissão que teve foi de administrador. Que era o que Adão fazia, estava administrando lá, né? O jardim. O irmão Ismael falou, não, pastor, está errado. Eu falei, está errado? A primeira profissão foi eletricista. Eu falei, eletricista por quê, irmão? Porque ele é eletricista, né? Mas por que eletricista? Porque Deus disse, haja luz. Foi a primeira coisa. Então, Deus trabalha. Deus ama o trabalho. O trabalho não é um problema, não é uma desculpa para não servir. Na verdade, irmãos, eu vejo que o trabalho é algo muito estratégico. Porque ser luz, ou fazer a diferença, ou evangelizar dentro da igreja, me parece um pouco monótono, não é? Mas há um lugar para a gente estar, e que a gente tem que estar, e que ali pode ser um grande campo ministerial, que é o nosso trabalho. Trabalho é uma bênção, onde a gente pode olhar pessoas que Deus permitiu que a gente viva com elas e estrategicamente discipulá-las. Então não há desculpa. A gente pode realmente praticar o discipulado 1 a 1 no nosso trabalho, com colegas de trabalho. Eu me preocupo, na verdade, com aquelas pessoas que têm problema com as pessoas do trabalho. A gente pode, por exemplo, discipular a nossa família. Eu me preocupo com aquelas pessoas que têm tantos problemas com a família, e daí chega lá,
A nora não fala com a sogra, brigada com a sogra. E eu fico pensando, mas que irmão que é esse aí? Não é verdade? No meu trabalho as pessoas me perseguem, todo mundo me persegue. Mas quem que te persegue, irmão? Meu chefe. Eu queria que o teu chefe ele está cobrando serviço, né, cara? Não, porque o pessoal é tudo, né, não gostam de mim, meu irmão. Será que o problema somos nós ou é todas as pessoas que nós convivemos? Deus colocou pessoas para a gente fazer a diferença na vida delas. Mas eu fui falar de Jesus pro cara, o cara pegou e me xingou. Tá bom, ele não te deu uma pedrada, então menos mal, né? Os apóstolos fizeram, ele levava pedrada, a gente vê isso em Atos, né? Açoites. Apanhou? Não, então tá no lucro ainda. Devia ter apanhado, só para ver se fica esperto. Tô brincando. Mas olha as oportunidades que nós temos. E eu realmente entendo que houve um grande discipulado aqui. E enquanto, como diz o Joel, eu falei, hoje tu podia pregar, né? Ele falou, só se for com martelo. Eu falei, irmão, às vezes a tua pregação com martelo vale mais do que a minha no púlpito. Porque ali, tu tá pregando, falando com a pessoa, e daí ela tem a oportunidade de ouvir uma palavra que pode mudar a vida dela, de condenado para salvo em Cristo Jesus, e ela tem a oportunidade de entender que há um Deus que a ama, que ela tem a oportunidade de entender que há um Deus que tem um projeto para a vida dela. Isso vale muito. Eu creio realmente que o discipulado aconteceu enquanto tendas eram montadas. Essas pessoas tiveram a oportunidade de ver o que Paulo fazia. Observem o que vai acontecer em Atos, no capítulo 18 mesmo, nesse mesmo capítulo. Só que agora lá no versículo 24, aqui um dos personagens vai sair da história. 2 apenas vão se manter. E vai entrar um outro personagem. E eu quero que vocês me respondam aí quem são os personagens da história. Atos capítulo 18, versículo 24 ao 26. Diz assim o texto. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, e falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. É interessante aqui porque quantos personagens estão fazendo parte agora dessa história aqui? 3. Paulo, Priscila e Áquila, certo? Opa, Paulo não está mais. É Apolo que está, certo? Apolo. Irmãos, a gente não vai estar para sempre com as pessoas. Mas nem o apóstolo Paulo conseguiu isso. A gente não vai estar. Por isso que a gente precisa remir o tempo. Aproveitar o tempo. A gente precisa aproveitar o tempo que temos com as pessoas, porque o tempo passa. E a gente tem que discipular as pessoas e se dedicar a elas antes que o tempo passe e essas pessoas se afastem ou precisem se afastar de nós. Paulo precisou ir para outro lugar. Mas ele deixou um legado.
Ele deixou um legado de discipulado para aquele amado casal, que antes eram apenas um certo judeu, e agora, na sequência, vai passar a ser chamado pelas Escrituras de cooperador do Evangelho. O Áquila, né? Com a sua esposa. Tem um Áquila também lá na igreja. O Áquila é ponta firme, com a sua esposa Sara. Irmãos, Paulo treinou Priscila e Áquila, discipulou Priscila e Áquila, e é interessante que o ensinamento que ele deixa, ele não conseguiu alcançar o Apolo, mas o discipulado que ele deixou com outras pessoas, com Priscila e Áquila, foi capaz de alcançar pessoas que o próprio Paulo não conseguiu alcançar. E nós percebemos com isso que o discipulado 1 a 1 que Paulo teve com Priscila e Áquila gerou um resultado aqui na vida do Apolo, e nós percebemos que de fato discípulos geram discípulos. Quem não gera discípulo é porque não está sendo discípulo. A gente precisa entender isso. Se nós não estamos sendo discípulos do Senhor, nós somos aquele que não produz nada. Nós somos aquele que o nosso coração é tão de pedra que não altera. O Senhor não consegue fazer a palavra germinar. Ou nós somos aquele que tem tanto espinho, inventa tanta desculpa, que as desculpas cobrem o projeto que Deus tem através da sua palavra na nossa vida. Mas um discípulo verdadeiro, ele produz, mas nem que seja um, mas produz. Melhor um do que nada, né? Pensa nisso aí. Melhor um do que nada. Tá difícil ter muitas pessoas? Alcança teu filho, então. Começa em casa. Tá difícil? Começa por ali. Conseguiu dar um passo à frente? Alcança um colega de trabalho. Discipula ele. O que é o discipulado? Uma forma muito simples, o discipulado 1 a 1. Quando Priscila e Áquila encontrou o tal do Apolo, o cara era gente boa. O cara conhecia o caminho do Senhor. É o que diz a palavra, certo? Ele falava bem, ele era eloquente. Ele era fervoroso de espírito. Ele conhecia as Escrituras, porque falava ali que ele era poderoso nas Escrituras. Diz isso o texto ou é só na minha Bíblia que diz isso? Na tua também diz? Mas tinha algo que faltava nele. Agora eu quero ver se vocês acertam aí. O que faltava nele? Só conhecia o Evangelho do Reino. Só conhecia o batismo de João. Às vezes a gente vê pessoas até de uma outra denominação, a gente fala mal. É fácil criticar, é difícil estender a mão ou ajudar, né? Servir a pessoa. Deus não precisa de críticos. Deus quer discípulos. Priscila e Áquila podiam ter falado, aí, ó, isso aí está fora da graça. Isso aí está fora. Isso aí é não escutem o Apolo. Corinto, não escutem. Não me misturo com o Apolo. Foi isso que eles fizeram? Vou caminhar com ele. Talvez ele seja cabeça dura, né? Mas e vai que não é? E vai que o cara é gente boa mesmo? Uma coisa é certa. Eles fizeram aquilo que eles aprenderam. Eles levaram Apolo consigo, diz o texto ali. Isso é discipulado. Isso é discipulado. É você pegar e leva a pessoa consigo.
Ajuda ela a dar um passo à frente. Poxa, a pessoa tem tanta capacitação para servir, eu vou ajudar ela a servir melhor. Está faltando conhecimento, eu aprendi isso com o Paulo, eu vou replicar isso na vida dele. Isso é discipulado, levar consigo. E o levar consigo foi uma das coisas que a gente mais vê nas Escrituras, né? O levar consigo foi o que Paulo fez com Timóteo na segunda viagem missionária, lembra? Levou consigo. Levar consigo foi o que Paulo fez com Silas também, não é verdade? Levou consigo, levou Timóteo, levou Silas, Tito, levou consigo pessoas. E foi também aquilo que ele aprendeu, não por conta própria, mas com o próprio Senhor, né? Porque o Senhor também levou consigo os pescadores, como lembrou a nossa irmã Esther, para fazê-los discípulos. Levou consigo. Há muitas pessoas que Deus coloca na nossa vida que a gente pode levar conosco. E você pode pensar em algum nome aí. Você pode caminhar com alguém. E como funciona essa questão do discipulado 1 a 1 nos pequenos grupos? Porque essa é uma das coisas que a gente também quer ver dentro da mensagem da graça. Como que funciona essa questão de discipulado 1 a 1? E os pequenos grupos, como que isso é utilizado ali, né? Será que está mesmo na Bíblia? Será que aconteceu? Na sequência, no mesmo livro de Atos, no capítulo 20, vou passar uma folha à frente, vocês vão ver algo interessante. Percebam como o ensino vai progredindo, né? Uma coisa levando a outra. No capítulo 20 de Atos, dos versículos 17 ao 21, aqui o tempo foi maior, então eu vejo que Paulo foi ousado aqui, porque teve 3 anos para fazer isso aí, teve mais tempo, né? Mas perceba, olha só o que aconteceu. Atos 20, versículo 17 ao 21 diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis que desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como em nada que seja útil, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das coisas que a gente vê que é bem interessante nessa formação de discípulos, de discipulado 1 a 1, e a gente pode ir fazendo com um, depois com mais pessoas, e aquele que a gente discipula outra pessoa. É interessante porque nesses 3 anos que ele passou nessa cidade aqui chamada Éfeso, formou alguns homens chamados ali, usada a expressão anciões, em algumas versões usa a expressão presbíteros, liderança da igreja, pessoas que ele discipulou, pessoas que estavam agora com mais experiência na fé, e agora aptos, a gente vai ver inclusive na sequência, apto a ensinar outras pessoas também. Mas é interessante porque aqui a gente vê como ele foi discipulando as pessoas, a vida de um discipulador. A gente percebe algo bem interessante, que palavras convencem, mas o exemplo faz o quê? Arrasta, olha só, isso é verdade.
Às vezes a gente fala, mas é o exemplo, é a forma com que nós vivemos que realmente impacta pessoas. E foi o que ele disse aqui, porque foi o que ele fez. Perceba que no final do versículo 18 e também no versículo 19 de Atos 20, olha o que diz o final do versículo 18: como em todo esse tempo, citem aí na Bíblia de vocês têm aí também Bíblia, como que diz? Me portei ou me comportei no meio de vós. Como que ele se portou no meio dessas pessoas? Versículo 19: servindo ao Senhor amém. Servindo ao Senhor. Como é que a gente vai discipular pessoas, ensinar pessoas a servir se a gente não é exemplo? Não dá, não é verdade? É como um pai que fala para o filho: não fale palavrão, já larga um na sequência, né? Não fume. Isso aí é o que é isso? Isso é hipocrisia. As pessoas observam como a gente vive, mas isso é bom. Todos nós, igreja, somos cartas, lido e visto por todos os homens. É o que o próprio Paulo também ensinou à igreja de Corinto, né? Que não estava sendo uma boa carta. A gente é visto pelas pessoas. E isso a gente percebe que Deus nos dá a oportunidade de ser, por exemplo, exemplo na nossa casa e as pessoas perceberem isso. Eu realmente não me considero um muito bom exemplo, assim, porque a gente identifica muitas falhas, né? Mas recentemente teve algo que me chamou a atenção. O Estevão preparou para mim uma surpresa. Eu não sou bom com essas coisas, mas ele foi lá e botou um cartaz na porta do quarto: lugar para estudo bíblico. E aí ele foi lá e preparou um lugar, porque eu não tenho escrivaninha, né? Eu uso o canto da cama para preparar a pregação, as coisas, né? E uma cadeira de praia, porque daí fica na altura bem certa da cama, né? Sempre gostei de usar isso aí. Aí ele foi lá e preparou o lugar para mim e para ele. O momento onde ele ia preparar uma mensagem ou um estudo ou algo que ele queria meditar na palavra de Deus. E isso, confesso que a gente, quando vê essas coisas, a gente tem a impressão de: poxa, ganhei, não é nem um dia, né? Na vida. Muitas vezes eu até falei: mas Deus, olha, se quiser me levar, eu acredito que já, não é nem por mim mais, mas por eles eu já dou graças a Deus, porque acredito que vai seguir, né? Espero que siga. Continuamos discipulando para que continue caminhando com o Senhor. Ele falou? Ai, que legal. Graças a Deus, né? Pior se ele falasse: uma coisa que eu não quero ser é pastor. Mas nem me fale disso. Sabe que eu tenho um hábito? Já ensinei isso na igreja de Timbó, falo em Pontal também. Nunca fale mal da igreja em casa. Nunca. Nunca fale mal da tua liderança em casa. Se possível, não fale mal. Se quer falar mal, ore. Fala mal para Deus. Ele tolera a nossa murmuração mais do que as pessoas. Sabe por quê? Porque claro que o ministério gera sofrimento. É óbvio. E não é só na minha, na tua vida. Na do Paulo também, a gente viu aqui. Mas se a gente fica falando mal da igreja, como é que a gente vai querer que o nosso filho vá na igreja? Se a gente fica falando mal do pastor ou do colega de trabalho, como é que a gente vai esperar que o nosso filho dê ouvidos ao irmão na fé? Né? Percebam que aqui havia uma estratégia muito interessante utilizada por Paulo nessa igreja de Éfeso. Ele pregava no culto público, a gente vê isso, né?
Anunciar publicamente. Cita isso no versículo 20. Acharam essa parte ali no texto? Ele fala sobre ensino. Como nada que seja útil, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente. Então havia o culto público da igreja e ele compartilhava a palavra, obviamente. Mas também havia um momento onde ele compartilhava nas casas. E é interessante porque o ministério com pequenos grupos é exatamente isso. O que a gente faz? O que a gente tem feito lá na igreja de Pontal? No domingo, a gente podia fazer qualquer dia da semana. A gente não é obrigado a fazer o culto no domingo, não é verdade? Está na Bíblia isso? Não, mas a gente faz no domingo porque é o dia de folga de todo mundo. A gente vai lá, se reúne como igreja, pregamos a palavra, temos um momento de ensino, louvor. Só que durante a semana a gente replica isso aonde? Nas casas. Porque eu não consigo, por exemplo, numa mensagem bíblica, tem mais pessoas na igreja, eu não consigo ter um diálogo com as pessoas. Não tem como, eu posso até tentar, mas imagine parar e conversar sobre a palavra com todas as pessoas que foram no culto. Impossível. Não é verdade? Mas eu tenho um diálogo com quem? Com a liderança. Para que eles tenham um diálogo com quem? Com os demais irmãos. Então a gente trata a palavra de Deus que foi falada no domingo com os irmãos, com as pessoas que a gente foca no discipulado 1 a 1, e essas pessoas replicam para as outras pessoas nas casas. O Aquila é parceirão nesse ministério, né? Aquila e Sara estão sempre servindo nesse ministério. Denilson também. Então a gente vai replicando isso. E por que a gente faz isso? Porque o projeto de pequeno grupo, ele é nada mais, nada menos do que a igreja indo até as pessoas. E não a igreja sentada esperando que as pessoas venham para a igreja. Imagine que nós igreja, a palavra eclésia tem 2 significados. Um deles é um grupo de pessoas reunidas. E o outro, chamado para fora, né? Uma complementa a outra, né? Um grupo de pessoas reunidas chamado para fora. Então imagine que eu vou pegar e ficar num prédio que eu construí e aguardando que as pessoas venham ouvir a palavra lá? Ou eu vou atrás das pessoas? Quando eu leio o livro de Atos, eu vejo que os atos foram esses. A igreja foi. Tanto que eles foram apóstolos, porque foram. A palavra apóstolo é enviado, nada mais que isso. Não tem um significado sobrenatural. É só mais uma daquelas palavras que nós transformamos em uma palavra gospel, como igreja, né? Eclésia, na verdade, igreja pode ser até um comício político. É um grupo de pessoas. O que define é o propósito. E nesse projeto de pequenos grupos, a gente tem pelo menos 2 desafios. Eu queria trazer esses 2 desafios para vocês. O primeiro desafio é: seja discipulado por alguém. Seja discipulado por alguém. Complementando esse primeiro desafio, discipule alguém. Seja discipulado e discipule. Seja servido e sirva. Aprenda e ensine. Replique a palavra de Deus. E um segundo desafio, na sua igreja, sendo colocado projeto de pequeno grupo, faça parte de um pequeno grupo. Você pode servir de tantas formas. Abra a tua casa. Teve um irmão
que ele não está servindo em nenhuma outra atividade da igreja. Serviu, sempre foi uma pessoa muito útil no ministério, mas agora ele não está servindo, ele não serve no louvor, não está servindo nas pregações, tampouco no ensino bíblico. Mas uma coisa ele fez, ele abriu as portas da casa dele, e a gente foi. E chama pessoas para ir lá, e as pessoas vão. E a gente compartilha a palavra com as pessoas. A gente pode fazer alguma coisa. A verdade é essa, a gente pode fazer alguma coisa. Eu gostaria de partir para o nosso último tópico, que se refere ao ensino bíblico e ao serviço ministerial. Esse último tópico é nos ensinado na sequência desse mesmo texto aqui. A gente já estava observando isso. Vocês vão perceber que em Atos 20, no próprio versículo 20, usa uma expressão muito importante aqui. Agora o começo do versículo. Como nada que seja, ou que útil seja, deixei de vos anunciar. Isso aqui é ensino bíblico. E uma das coisas que a gente vê que é fundamental no ensino bíblico é ele ensina, ele apresenta o ensino para preparar lideranças. E eu realmente tenho como um objetivo preparação de lideranças de pequenos grupos, e a gente vê isso, essa preparação de lideranças no próprio texto de Atos capítulo 20. Se você observar a sequência do texto, diz o versículo 26 ao 28. Diz assim, versículo 26: Portanto, no dia de hoje vos protesto que eu estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. A palavra bispo aqui é superintendente, ou seja, uma liderança. O Espírito Santo constitui lideranças. É interessante porque ele disse que ele não deixou de anunciar algo. O quê? O que diz o texto? Ele não deixou de anunciar algo. O que era esse algo? O que diz exatamente o texto? A vontade de Deus está na tua versão? Nessa que eu estou usando, todo o conselho de Deus. Eu realmente entendo como o que Paulo está querendo dizer aqui, tudo aquilo que se refere à revelação do mistério, à dispensação da graça de Deus, eu não deixei faltando nada. Vocês sabem, foi apresentado esse ensino para vocês. Foi apresentado. Eu não deixei de cumprir o meu trabalho. Não deixei. E é fundamental a gente ter essa consciência de estar se aprofundando no ensino bíblico para que possa servir a igreja. Exemplo, eu já fui encorajado a atropelar o processo de formação de liderança. Vamos botar mais gente, vamos multiplicar e botar mais pequenos grupos e casas e vai. Mas isso é perigoso demais. Por quê? Porque se vai haver serviço para o Senhor sem ensino bíblico, pode acontecer um desserviço para o Senhor. Isso é comum. E o problema nosso hoje como igreja é realmente a nossa falta de interesse, inclusive pelas próprias Escrituras. Há uma grande falta de interesse da igreja pelo ensino bíblico.
Talvez, se as palestras fossem sobre como ganhar mais dinheiro, prenderia mais a nossa atenção, né? Mas quando se refere a somente o ensino bíblico, a palavra de Cristo mesmo, tá bom, já sei isso aí, sei já. E por que isso? Porque observe que ele alerta a igreja sobre esse perigo. É realmente perigoso. Perigoso, eu digo, perigo de risco de vida eterna, de perder, de não ter, de não alcançar. Pessoas podem não alcançar a vida eterna, ou podem ser ensinadas com heresias por nós, se nós não estivermos atentos ao ensino bíblico. Ele alertou essa igreja aqui sobre isso. Olha o que diz o versículo 29 e 30. Diz assim o texto: porque eu sei isto, que depois da minha partida, porque até onde ele está ali, ele garante aquilo que ele está ensinando, né? Mas depois da partida dele pode acontecer o quê? Entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Até aqui. A gente tem que cuidar dos discípulos. É bíblico isso, não é? Ou essa é a invenção de um projeto do pastor Tiago, do pastor Carlos? Não, isso é bíblico, não é? É o que diz o texto. Nós temos que cuidar dos discípulos. Isso é bíblico. Só que o que acontece? Quando não há dedicação ao ensino bíblico, lobos não poupam ovelhas. Pior ainda, você pode passar a ser um lobo. Aí o problema é maior ainda, mais grave. Mas há uma solução para isso. Uma solução muito simples. Versículo 31 ao 32 diz assim: portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santos. Percebam que é muito simples. A solução aqui é muito simples. O que você precisa fazer para você não ser enganado por um lobo cruel? O que diz o texto? Agora eu gostei, agora eu fiquei. Vigiai. Não é para dormir. O que um vigia faz? Dorme. Já viu aquele vigia do exército lá? O que acontece? Quem já serviu? O André serviu. Se o vigia dormir, cadeia. Se o sargento for gente boa, tapão na orelha. Só para ficar esperto. Vigiai. Na primeira mensagem eu trouxe um ensinamento aonde às vezes eu não tenho tempo para a palavra de Deus, mas lembra que eu disse para vocês na primeira mensagem? O dia não termina enquanto eu não tiver o meu tempo com Deus, de oração e palavra, nem que seja de madrugada, mas vai haver. Por quê? Porque isso é vigiar, cara. Isso é vigiar. A gente não sabe tudo, nós sabemos pouco. E o processo de crescimento é constante. Ele não para. E a gente precisa vigiar para justamente nos tornarmos discípulos e discipuladores, lideranças capacitadas.
Você sabe que a Bíblia fala muito sobre capacitação humana. Você sabia que há textos bíblicos que são muito específicos para falar sobre liderança? 1 Timóteo capítulo 3 fala muito sobre isso, né? Se você analisar toda a estrutura do texto, isso é um desafio, tarefa de casa. Analisar 1 Timóteo capítulo 3, versículo do 1 ao 8. Você vai ver algo interessante lá. Muito se refere ao caráter. Muito se refere ao caráter, porque a palavra, o ensino bíblico, ele tem que transformar o nosso caráter, para que de fato a gente possa discipular. Se eu tenho uma pessoa que tem conhecimento bíblico, mas não tem caráter, não coloca para liderança de nada, mas de nada. Nem de escola bíblica, nada. Não, mas o cara entende, mas não vive. Não coloca. É muito mais fácil você pegar uma pessoa de caráter e ensiná-lo sobre a palavra de Deus do que pegar um mau caráter com conhecimento bíblico. Tive uma experiência realmente incrível no processo de formação de liderança na igreja de Timbó. Cadê o Alan? Não, o Alan. As pessoas falam, poxa, deu certo, né? Pô, você foi lá e formou liderança. Pô, isso é bom, né, cara? E poxa, e ficou um pastor lá. Rapaz, pensa num ministério fácil. Por que fácil? O Senhor fez tudo. O Senhor foi lá e colocou uma pessoa no tempo certo, aonde eu olhei e falei, esse cara tem caráter. Agora só tem um detalhe que eu preciso transmitir para ele. Isso é fichinha. Conhecimento a respeito, conhecimento bíblico em especial, referindo-se à revelação do mistério. Isso é fichinha. Isso é tranquilo. Mas o caráter é o que faz a diferença. Nós estamos aprendendo nessa conferência que o serviço ministerial é um chamado para todos, que discipulado é uma missão para todos. Esse é o tema do quê? Da conferência, não é? É uma missão para todos. Últimos 2 versículos a gente vai ler, que é o versículo 33 ao 35. 33 ao 35 de Atos capítulo 20. Acharam? Diz assim o texto: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, essas mãos aqui me serviram. Não, e tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Paulo, ele serviu aonde ele estava inserido. Ele trabalhou em Éfeso. O trabalho para ele foi no grego, estratégia, né? BOP, né? Estratégia. Para mostrar para aquelas pessoas que, trabalhando assim, a gente pode discipular. Lembram do Áquila e da Priscila? No meu dia a dia, no dia a dia mesmo, na tua segunda-feira, na minha segunda-feira, eu posso discipular. Na minha segunda-feira e terça-feira,
eu posso viver uma vida de caráter, mostrando para as pessoas que essas mãos aqui, elas não estão querendo oferta e dízimo, dinheiro de ninguém. Eu trabalho para isso, não tem problema, eu até gosto. É na tua segunda e na tua terça-feira que a gente vai mostrar para as pessoas que trabalhando assim a gente pode servir. A gente pode servir. E é no dia a dia que a gente se recorda das palavras do Senhor Jesus. É o que diz o texto, não é? E recordar das palavras do Senhor Jesus. Você é discipulado. Como discípulo ele lembra das palavras do Senhor. E recordar das palavras do Senhor Jesus. Aqui Paulo está vivendo exatamente o 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele replica as palavras do Senhor Jesus. E quais são essas palavras? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Grave essa frase do Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Servir ao Senhor através da igreja, servir é doação. Você se doa, você trabalha e ajuda também financeiramente, você pode servir, você serve. Porque um discípulo ele compreende, ele realmente compreende que é mais feliz dar do que receber. É melhor dar do que receber. E eu gostaria de encerrar com mais 2 desafios para todos nós. Colocando em prática as palavras do Senhor Jesus. Quais são as palavras do Senhor Jesus? O que diz o texto? Ótimo, pastor César gravou a parte da pregação. Ótimo. Agora eu quero ver se a igreja gravou. Se você não gravar, você lê depois, está na tua Bíblia aí, tá? O que diz? O que o Senhor Jesus fala para nós ali? Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. O que a gente espera? Venha a nós e ao vosso reino nada? Irmãos, eu queria deixar um desafio para todos nós aqui. Entendendo que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, sirva aonde você está. Sirva, não dê desculpa. Não, mas é que eu trabalho, eu não posso servir. Não, mas é no trabalho que você vai servir. Sirva aonde você está inserido. E também se insira, faça parte de um serviço na igreja, porque você tem valor, você é um membro do corpo, você é importante para o corpo de Cristo. Faça parte de um pequeno grupo, converse com o seu líder e abra a sua casa talvez, ou dê o seu nome para talvez liderar um pequeno grupo, né, André? Foi o que o André fez. O André chegou e falou: pastor Tiago, eu não sei o que eu posso fazer, e o senhor vai avaliando aí, mas ou a minha casa, ou eu posso servir como líder de pequeno grupo. Rapaz, isso lembrou do Apolo, esse cara tem ousadia. Isso é bom. Faça como o André. Lembre-se que é melhor dar do que receber. Vamos orar?